conselho, onde nós sempre teremos alguma coisa para falar, para conversar, para discutir, né? O nosso tema de hoje vai ser direitos humanos, segurança pública e violência, né? Nós vamos contar com a presença do Dr. José Alberto Gonçalves Rezende, que é ouvidor, né, do Estado, né, na área de segurança pública. De polícia. Ouvidor de polícia, né, da Secretaria de Segurança Pública. Pode chegar. O Dr. José Francisco da Silva, que é secretário adjunto de Justiça da área de Direitos Humanos, que é o nosso colega psicólogo, Chico. Maria do Socorro Caiafa, que é da Coordenadoria Municipal de Direitos Humanos da Prefeitura de Belo Horizonte, e da Maria Carmen. Vou convidar a Maria Carmen, conselheira secretária do nosso conselho, que vai tocar a mesa. Desculpa. Eu queria avisar, aproveitar esses minutinhos para avisar que no próximo dia 7 de abril nós teremos aqui no auditório do CRP um espetáculo teatral com Luciano Lupi e Ivana Andrés, que chama Cartas Marcadas, né? No dia 14, uma palestra sobre doação e gratuidade, com o professor e psicólogo Zé Milton Garcia de Araújo. No dia 28, o lançamento da exposição de artes plásticas Arte Além do Prazer, com uma mostra coletiva dos pintores Lenita Campos, Liliana Alves Vale, Nízia Motti, Maria da Conceição de Figueiredo, Fernando Flávio, Ângela Torres Lima e Silvânia Del Carrilho Cury. Após a abertura da exposição, nós teremos um debate com Ana Maria Portugal, Ângela Torres Lima, Sérgio de Castro, Silvana Del Carrilho Cury e Zé Alberto Nemer. E em maio nós temos mais quartas-feiras, vocês vão receber a agenda pelo correio, mas nós teremos um debate Juventude, Sociedade, Novas Formas de Desigualdade, com Walter Utti. No dia 12, a apresentação do coral Vozes e Companhia. E no dia 19, uma noite de contos com o escritor Olavo Roman. No dia 26 de maio, uma palestra Literatura e Psicanálise com Ana Cecília Carvalho e Ruth Silviano Brandão. Então, já temos aí 2 meses de atividades e que a gente espera contar com vocês, não apenas para estar aqui presente conosco, mas também para ajudar na divulgação e no convite de outros psicólogos para estar aqui conosco. Então, eu vou passar para a Maria Carmen, ela vai dar andamento no trabalho. Boa noite. É um prazer muito grande contar com vocês hoje. Nós estamos iniciando nesse conselho uma discussão, uma comissão de trabalhos com o tema dessa mesa de hoje, que é Direitos Humanos, Violência e Segurança Pública. Talvez a única política pública que a gente não tenha ainda organizado o discurso da psicologia seja essa, da segurança pública, embora tenha muitos profissionais trabalhando na área. Nas polícias, nas penitenciárias, nos postos de saúde, né, na psicologia comunitária, em várias áreas, trabalhando com reflexos da violência, ou com os agentes de segurança, ou com as vítimas do sistema, da forma como ele é, né? Então, é com muito carinho que a gente recebe hoje essas pessoas para virem discutir com a gente, e a gente está começando a formar o nosso discurso nessa área.
eu vou passar a palavra para a Caiafa, para ela dar início à palestra de hoje. Bom, boa noite para todos vocês. Ao agradecer o convite feito pelo CRP, né, eu queria dizer que foi com a maior satisfação que eu tomei conhecimento através do Júlio. Eu estava no aeroporto esperando um voo e brinquei com ele e disse, olha, se cair no meio da conversa é porque me chamaram, né? Mas eu acho que é da maior importância esse tipo de encontro profissional, né? E é raro a gente ver uma aposta das profissões nesse sentido. Então, essa foi a primeira boa notícia que eu tive a respeito aqui do CRP, né? A segunda foi agora, quando a Maria Carmen chegou e me deu esse livro aqui, né? Eu acho uma coisa fantástica que uma profissão evolua num ponto desse, de já ter um livro publicado sobre psicologia, ética e direitos humanos. 3 conceitos absolutamente fundamentais, polêmicos, né, e muito complicados na sociedade de hoje. Quando o Dr. Sérgio Castro me convidou para assumir a Coordenadoria de Direitos Humanos, eu brinquei com ele, falei assim, olha, eu não sei se o senhor sabe exatamente o que eu penso de direitos humanos. Direitos humanos, para mim, é desenvolvimento econômico, criação de emprego e geração de renda. Houve um tempo que realmente direitos humanos, baseado num altruísmo absoluto, não tinha condições de passar da denúncia, da resistência e da bandeira, né? Foi isso que aconteceu conosco, quer dizer, o termo direitos humanos no Brasil, ele é de uma veiculação assim, muito recente. Foi mesmo no final da ditadura militar que, ao trabalharmos pela redemocratização do país, através da anistia e através, né, o movimento Tortura Nunca Mais, que a dona Helena é a grande simbologia de toda essa luta, né? Eles surgiram no final da década de 70, exatamente porque todas as nossas vozes foram caladas, né? Eu faço parte dessa geração que foi trucidada. Não só eu, como os 2 companheiros que estão aqui, né? O próprio Zé Roberto esteve preso durante 8 anos. Então, foi uma época muito pesada para nós. Então, direitos humanos bem, assim, caracterizadamente nessa fase, né? E num primeiro momento, o que acontece? A grande violação dos direitos humanos era por um ato criminoso do Estado brasileiro de muita evidência, que era a violência policial, né? Nós tivemos aqui no Brasil, no período da ditadura militar, assessores da mais alta qualificação que vinham dos Estados Unidos para fazer a pós-graduação aqui dos nossos militares e treiná-los, então, na sofisticação da tortura, né? E quando, então, começa a haver um vislumbre aí de uma redemocratização da nossa sociedade, aquela prática que era feita quando aqueles que ousavam pensar contra o regime, né, o crime de consciência, passou a ser uma prática utilizada contra o preso comum, né? Então, todo mundo... eu rendo aqui uma homenagem muito grande à Dona Helena, porque eu acho a Dona Helena uma heroína, sabe? A Dona Helena foi uma pessoa que levantou essa bandeira praticamente sozinha, né? No final de 70, começo de 80. Ela foi eleita vereadora em 82. A primeira comissão de direitos humanos do parlamento no Brasil foi criada em Belo Horizonte pela Dona Helena. E a primeira coordenadoria de direitos humanos a nível do executivo também foi criada por inspiração, por uma luta renhida da Dona Helena no governo Patrus, né? Então, o que acontecia? A Dona Helena tinha que denunciar a violação principal daquela época, que era a violência policial. Depois, como nós vamos ver, esse conceito de direitos humanos, né, evolui na sua abrangência, mas nós hoje podemos fazer uma afirmação com a maior tranquilidade. O maior violador dos direitos humanos no Brasil é o Estado brasileiro, né? Então, essa aí é um fato, assim,
retomar o que eu coloquei aqui, que para mim, você falar em direitos humanos, sem pressupor o desenvolvimento econômico, o emprego, o salário, a comida, a saúde, a educação, né, é discurso. Eu acho que ele é necessário, a denúncia, você ir à imprensa, ao jornal, é necessário, mas não é suficiente. Nesse primeiro momento, sim, era a única coisa que nós podíamos fazer, era denunciar. Denunciar os companheiros que desapareciam, os companheiros e companheiras que ficavam loucos no meio do caminho de tanta tortura, né? Os companheiros que eram mortos das maneiras mais atrozes. A gente só podia denunciar e quase sempre não tinha resposta. Não conseguíamos, né, ter as respostas. Bom, então nós vivemos um período aí muito grande, que nós ainda temos sequelas hoje, da desqualificação do nosso trabalho. Então o mote para definir direitos humanos por aqueles que não se interessam pelos resultados efetivos que nós queremos alcançar, né, é aquela célebre frase que direitos humanos é passar a mão em cabeça de bandido. Né, é o símbolo da desqualificação do nosso trabalho. Então, o que acontece? Hoje nós temos uma estrutura, que eu ousaria dizer, uma estrutura sólida no país, né, nessa luta pela consolidação, pela garantia dos direitos humanos. E nesse processo aí, teve uma importância fundamental, dois fatos que aconteceram. O primeiro foi a criação do Movimento Nacional de Direitos Humanos. A nacionalização dessa luta veio dar uma visibilidade. E a partir daí nós começamos a ter fóruns, seminários, encontros nacionais, onde então, né, nós tínhamos condições de estar multiplicando esse trabalho. E o segundo fato, que já a criação do Movimento Nacional foi no começo da década de 80. E o outro fato muito importante foi a criação na Câmara Federal da Comissão de Direitos Humanos. Né? Foi iniciativa do Nilmário Miranda, que foi o primeiro presidente, depois foi o Hélio Bicudo, depois foi o Pedro Wilson, né? E agora o Nilmário volta a ser presidente dessa comissão. Então, exatamente a criação desses dois organismos nacionais deu essa visibilidade necessária, né? E a cada conferência, a cada encontro, nós, então, avançávamos mais nessa organização. Aí nós começamos a viver no país a intensificação do modelo neoliberal, onde o que era importante eram as reformas políticas, econômicas, né? E a questão social virou simplesmente um caso de polícia, né? E foi empurrado para as calendas do programa oficial. Aí o que acontece? Com o empobrecimento do país, com o desemprego que nessa época já começava a aparecer, né? E com a desatenção total, com o descuido total, com o abandono total por parte dos governos, né? Nós vimos o Brasil envolto numa série de crimes escandalosos, onde o Estado estava no centro desses crimes. Foi quando nós assistimos a todas aquelas chacinas, que eu poderia enumerar aqui 30, né? Começando lá pela Candelária, Carandiru, Carajás, Vigar Geral e por aí afora, até chegar às de hoje, que são menos, tem um espaço maior entre elas, mas a mesma crueldade daquele tempo, né? Com isso, o governo federal começou a ficar tão exposto, não só por um movimento interno de direitos humanos que já alcançava alguma consolidação, mas até mesmo pelos seus próprios aliados internacionais, né? Que a barbárie tomava conta do país, não tinha como, incomodava aos próprios grupos econômicos, né, do exterior que avalizavam a linha política do Brasil, incomodava tremendamente a eles o que estava acontecendo no Brasil. Então foi assim que no dia 7 de setembro de 95, Fernando Henrique Cardoso vai para a televisão anunciar a elaboração, nessa época, um projeto ainda que resultasse num programa de direitos humanos para o país. E a situação era tão séria, que ele foi obrigado a escolher uma pessoa decente
para coordenar esse trabalho. Foi o Paulo Sérgio I, do Núcleo de Estudos da Violência da USP, né, da Universidade de São Paulo. E o Paulo Sérgio fez um trabalho muito interessante, porque ele conseguiu mobilizar o país inteiro em workshop, em encontros e seminários, e finalmente, então, saiu esse programa. Evidentemente que coisas fundamentais, né, situações fundamentais que nós levantávamos, foi cortado no primeiro programa. E eu lembro aqui exatamente os setores mais fragilizados da nossa sociedade, né? Então eu lembro assim que muitas das propostas que nós fizemos em relação às mulheres, aos negros, aos homossexuais, né? Tudo isso foi literalmente cortado. Aí nós tomamos uma deliberação que a cada encontro nacional nós faríamos um preâmbulo anunciando as coisas que o governo não tinha colocado em prática, ou então que coisas que a sociedade tinha levantado como absolutamente relevantes e que o governo simplesmente havia cortado, né? E desde então, 96, nós temos nos reunido sistematicamente. O governo ainda teve uma ideia muito infeliz, né, querendo homenagear um setor aí que essa violência estrutural do Estado brasileiro mais abrangeu, que é a nossa população negra, né? Ele lançou o programa no dia 13 de maio. Quer dizer, ele não sabia ainda que era o dia 20 de novembro, que era o Dia da Consciência Negra, né? E que o 13 de maio, ó, já tinha ficado por conta da história oficial há muito tempo, né? Bom, foi assim, baseado, né, nesse pequeno histórico que eu fiz aqui, que eu, né, no meio dessa história, eu me elegi vereadora pelo Partido dos Trabalhadores, né, e fui eleita nos 2 primeiros anos como presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara. Quer dizer, eu fui a sucessora da dona Helena, né? E depois fui reeleita para os 2 anos subsequentes. Foi muito engraçado porque disputaram comigo da segunda vez a Zazá Schettino, que eu não sei se vocês conhecem, né? E o Raul Lima Neto, que é um evangélico, e todos dois, foi numa época que a discussão sobre a pena de morte estava outra vez vindo à tona, né? E os dois então disputaram comigo. Fora o voto que cada um deles deu para si, eu fui eleita por unanimidade, independente de partidos, né? Dentro da Câmara. E então eu atribuo a isso porque, né, apesar da gente saber que nós temos que, através do partido político, fazer a disputa do poder com essa sociedade que está aí, eu levo isso muito a sério, né? Eu estou no Partido dos Trabalhadores para disputar o poder, nós temos que mudar o Planalto Central do Brasil, né? Porque nós estamos sofrendo aí, ganha uma prefeitura aqui, ganha um estado ali, e ficamos enforcados porque, né, lá no Planalto Central tem uma voz que é totalmente distoante daquilo que a gente pensa que deva ser uma sociedade digna, que crie condições para que cada pessoa, para que cada cidadão possa desenvolver o seu potencial, né? Então, uma série de pessoas, entre as quais eu, principalmente o pessoal da área do direito, começamos a trabalhar os direitos humanos, indo além do que eu coloquei aqui para vocês no começo, indo além da bandeira da resistência do discurso. Nós resolvemos encarar os direitos humanos como uma área, como outra qualquer do direito, né? E afirmando, quando um direito ele é violado, ele tem que ser restaurado. E você restaura o direito através de uma ação, né? Quando você tem uma briga com o vizinho, tem ali o direito civil, quando você mata o outro, tem o direito penal, quando briga com a mulher, tem o direito de família, e assim por diante, né? Numa relação entre patrão e empregado, tem o direito trabalhista. Então nós temos direitos humanos, como uma área do direito, que como outra qualquer tem os seus mecanismos para funcionar com efetividade. E foi aí que eu acho que nós demos um salto substancial. Porque o que acontece? Eu me referi aqui rapidamente que existe uma violência estrutural no Estado brasileiro, né, que o acompanha desde que os portugueses inventaram, que eles chegaram aqui e descobriram o Brasil. Né, o Brasil já estava aqui com seus habitantes iniciais, os nossos índios,
E aí nós vimos exatamente a violência que tomou conta da nossa história durante esses 500 anos, né? Foi a dizimação dos índios, foi a escravização do negro, né? E a exclusão permanente dos pobres desse país. Então nós temos assim, uma violência incrustada na estrutura do Estado brasileiro, que é uma violência que é anterior e que é maior do que aquela violência que explode nas ruas, né? E nós vamos ver que essa violência se manifesta de duas formas. Ou pela omissão do poder público, ou pela ação criminosa desse mesmo poder público, né? O que é a omissão do poder público? É exatamente quando o Estado brasileiro ele não cumpre aquele seu dever fundamental, que é o de garantir a vida e a vida com dignidade para as pessoas. Então, quando na área das políticas públicas existe uma omissão permanente, do jeito que acontece na nossa história, né, essa omissão gera uma violência calada, uma violência que começa a fazer parte da vida das pessoas e que, de repente, as pessoas mais simples, mais pobres, começam a achar até um processo natural. Aquele negócio assim também meio místico, né? A vontade de Deus, e vai por aí, né? Então, quando o governo não tem políticas de desenvolvimento, políticas de geração de emprego, políticas de colocar comida na mesa das pessoas, políticas de fazer um atendimento decente na área de saúde, de garantir efetivamente a escola, né, para todas as pessoas, política de transporte, moradia e por aí afora, né? Então, é essa grande omissão que nós vemos no Estado brasileiro. E o outro aspecto da violência é essa mais fácil de identificar, né? Que é a violência do tiro, que é a violência da irresponsabilidade, né? Aí eu queria chamar a atenção, fazer um parênteses aqui, para a gente pegar bem o conceito dos direitos humanos. Direitos humanos pressupõem sempre a omissão criminosa ou a ação criminosa de uma autoridade, né? Então, nós vamos ver que a violação dos direitos humanos, ela se reproduz a nível nacional, estadual ou municipal e em todos os poderes, no executivo, no legislativo e no judiciário, né? A gente acostumou muito a falar na violência policial, pelos fatos que eu já coloquei, mas eu queria dar um exemplo para vocês. Em agosto do ano passado, um portador de sofrimento mental, numa clínica Serra Verde de Vespasiano, ele estava, como se diz, né, na linguagem, era definido lá na hora pelas pessoas que estavam, em surto, e portanto ele estava imobilizado no leito, né? E aí pegou fogo no quarto. A sala das enfermeiras ficava em frente ao quarto e não tinha ninguém lá, né? Essa pessoa, que é uma pessoa, inclusive de classe média, a família tem algum recurso, né? Teve 80% do corpo queimado e faleceu no dia seguinte no hospital de pronto-socorro, né? É uma causa, não apenas um caso, né? Mas é uma causa que a Coordenadoria de Direitos Humanos tem seguido exatamente porque implica na responsabilidade de uma autoridade, né, que por omissão permitiu que a vida daquela pessoa fosse reduzida a zero, né? Já terminou? 2 minutos. Bom, então depois eu acho que a gente vai ter oportunidade de estar conversando durante o debate, né? Eu queria só dizer para vocês o seguinte: baseado nesses dois tipos de violência, nós montamos o nosso programa de direitos humanos da Coordenadoria. Nesse programa, nós resolvemos dividir a cidade, apenas do ponto de vista pedagógico, para facilitar o nosso trabalho, em 5 frentes de trabalho. Nós pegamos a população de rua, saúde mental, vilas e favelas, violência e segurança e a questão da mulher. Posteriormente, a prefeitura, seguindo nessa afirmação das suas políticas sociais, ela veio a criar a Coordenadoria da Mulher, que ainda não está totalmente implantada, mas que já, né, tira
da nossa coordenadoria essa questão específica. Nós, então, estamos substituindo essa frente, nós continuamos absolutamente parceiras, né? Com a Coordenadoria da Mulher, com o Conselho Municipal da Mulher e tal. Mas estamos substituindo essa frente pela frente do trabalho, contra o desemprego, que passa a ser um clamor né, geral, nacional, e nós estamos entrando nele e tal. Para me ajudar nesse trabalho, eu firmei convênios. Né? Nós temos um convênio com a Faculdade de Direito da Universidade Federal, coordenado por 2 professores e vários bolsistas, que nos ajudam no diagnóstico da cidade. E do outro lado nós temos uma ONG, que chama Movimento de Direito e Cidadania, que é uma organização de advogados que se dispuseram a fazer um trabalho voluntário nessa área dos direitos humanos. Né? E temos também uma experiência que está muito em embrião, que é um convênio com escritórios de advocacia. Então, quando chega uma denúncia para nós, ao invés de nós só considerarmos o jornal a última etapa, o jornal é apenas uma etapa necessária. Mas nós entramos com uma ação, né, onde você tem, então, a ação penal e também você tem a ação de reparação civil, que é aquela ação que ou o Estado ou a autoridade em foco, né, é obrigada a uma indenização, ou a vítima da violência, se ela sobrevive, ou então a família da vítima da violência, né? No caso do Estado, por aquele fato fundamental. Dinheiro nunca vai recompensar a vida que você perde, mas é uma forma de você punir aquele ente que é fundamentalmente responsável pelo maior valor que a pessoa tem e, no entanto, ele não foi capaz de dar guarida para esse bem da pessoa, que é a vida. Né? Então, vamos parando por aqui, depois nós voltamos aí no debate. Roberto, ouvidor de pedidos. Sobrou meio minuto, eu vou aproveitar. Bom, a questão é o seguinte, por incrível que pareça, eu até estou com um pouco de dificuldade de falar depois da fala da Maria Caiada. Ela colou de mim o que eu ia dizer antes de eu falar. Você vê como é que a gente está, nós estamos batendo bem a nossa... Não, mas eu passei por cima. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou repetir aqui muita coisa que ela repetiu, até porque as coisas, quando elas são consensuais, a repetição não prejudica em coisa nenhuma. Né? Eu vou dizer o que ela já disse também aqui. Nós estamos a menos de 400 dias do descobrimento do Brasil. Durante a menos de 400 dias para fazer 500 anos. Nesses 500 anos a gente verifica o seguinte: processo de colonização nesse país, como se deu. Inicialmente, através da tentativa de escravização do índio. Não deu certo, passou-se a escravização do negro, trazendo lá da África. Né? Bom, não se pode dizer que haja direitos humanos vivendo sobre um regime escravagista. É incompatível uma ideia com a outra. E a própria igreja, para justificar, né, a escravidão sobre o negro, fala, não, negro não tem alma, negro não é gente, negro não é isso. Para justificar exatamente essa opressão do ser humano sobre o ser humano. A própria igreja, então, era uma das portadoras principais, um dos divulgadores do desrespeito aos direitos humanos. Então, nossa história é uma história ruim. Nós saímos do escravagismo. Né? Logo depois, quer dizer, durante esse período todo, as capitanias hereditárias, que eram também comandadas através da força bruta, e passou o período do escravagismo, então, nós entramos, então, mesmo ainda durante o Brasil Império, né, continuamos um regime de império, que é realmente um regime que você não pode dizer onde é a democracia ou respeito de direitos humanos. Nós conquistamos a República. República de quê? República inicialmente. Primeiro governo militar, segundo governo militar, etc. Quando começou a haver a possibilidade de qualquer governo civil assumir o poder, o que tinha? Eles não conseguiam nem acabar o seu período de governo. Então, na história do Brasil, poucos governos conseguiram terminar o seu mandato sem ser derrubado, sem problemas mais sérios. Então, não se pode falar em democracia, não se pode falar em direitos humanos. Direitos humanos sem democracia não existe. Termina esse período, de repente o Brasil tem uma nova mudança gigante de atuação. Né? E quando aquele capital rural, etc. e tal, começou a ser ameaçado e havia necessidade da implantação do capital urbano, industrial, etc., nós temos o golpe
proposto por Getúlio Vargas, executado por ele, vivendo mais de 30 anos no Estado Novo, né? Onde se tentava reconstruir o país em razão, não do ser humano, mas em razão da economia, né? Onde o ser humano foi desrespeitado. Em determinado momento, Getúlio Vargas não sabia se ficava com Hitler, ou se ficava com Mussolini, ou se ficava com o lado de cá, a parte mais do norte da Europa, né? Enquanto ele estava em dúvida, ele entrega Olga Prestes lá para o Hitler e torturas, violências, graçando nas nossas prisões. Então, não se pode falar, até nesse momento que vemos nem assim, um pensamento. Eu acho que essa palavra direitos humanos nem existia direito, né? Ela começou a tomar consciência a partir da Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU, que fez agora, no dia 10 de dezembro, 50 anos de sua existência, né? Muito bem, bonito papel, tem até um cartaz muito bonito, comemorativo disso, lá na ouvidoria, distribui mais de 1000 cartazes por aí. É bom distribuir, né? É letra que está lá morta, mas se a gente começar a batalhar, a gente consegue dar vida àquela Carta de Direitos Humanos. No Brasil, nós tivemos um curto período onde se podia falar que existia um pouco de democracia, que foi com a eleição livre de Juscelino Kubitschek, não sem o risco de ter sido impedida a posse dele, porque havia um golpe militar já pronto e preparado para não deixar que Juscelino Kubitschek assumisse o poder. Eu estou estendendo um pouco mais nessa área, porque hoje nós fazemos 35 anos do golpe militar de 1964. Então é bom, já que a Caiafa falou tudo que eu ia falar, né? Tomou a minha palavra, roubou até a minha... né? Eu vou estender um pouco mais nisso aqui, porque o nosso tempo é muito curto. Bom, aí nós tivemos 2 governos legalmente, livremente eleitos, etc. e tal, sem muita mutreta como existiu, como havia opressões nas eleições anteriores, e foi Juscelino Kubitschek. E eu me lembro porque, nessa época, o primeiro voto que eu dei foi quando Jânio Quadros foi eleito, né? Uma expectativa de abertura democrática, onde se respirava, onde se tinha esperança, onde se tinha uma vassoura que ia varrer a corrupção e muita mazela deixada aí pelos nossos anos de história de governos militares, né? E acabou que o Jânio fez uma gracinha, todo mundo se lembra muito bem, tentou dar um golpe maior, não deu certo, acabou saindo do país e foi para a mão do João Goulart, que tentava realmente, aí começou a desenvolver uma política social que até então o governo não tinha se preocupado com isso. Uma política mais ligada ao nacionalismo, que governo nenhum anterior tinha preocupado com isso. A partir daí, levou a peste do comunista, queria comunizar o país, né? Colocar o país debaixo dos tacões, né? Da cortina de ferro, né? Onde lá se comiam criancinhas e outras coisas, né? Quer dizer, um monte de baboseira, mas quem quer acreditar em baboseira, acredita. Quem não quer, se reage contra ela, né? A partir daí, então, o que aconteceu? Criou-se um clima, né? Um clima muito bem preparado pela mídia, que era fraca na época, mas absorveu essa ideia até de uma política muito bem preparada. Acredito, não tem prova nenhuma, por quintas sessões de política norte-americana, que nessas alturas, morrendo de medo, porque tinha havido uma revolução gloriosa em Cuba, né? E o medo da cubanização do país, ou do Brasil se transformar num país comunista, né? Onde perderiam a possibilidade de continuar a exploração tranquila, como vinham explorando até agora o imperialismo norte-americano. Monta-se o golpe de 64, né? Uma junta, em primeiro lugar, assume um presidente, etc. e tal, né? Em nome da democracia, em nome de uma democracia ocidental cristã, era o que usavam na época, era um termo muito bonitinho, né? E a partir daí, então, nós começamos a ver desmandos, e o governo apertando, fechando as possibilidades de manifestação. Era um ato institucional, modificando o número de partidos, reduzindo o partido, colocando a Arena, na época, a Arena como o partido da situação e o MDB como o partido da oposição consentida. Várias cassações foram feitas para poder acertar o poder legislativo com os interesses da ditadura militar. A partir de acertar os interesses da ditadura militar com o parlamento, a gente pensou, agora
a coisa pode até andar com mais tranquilidade. Mas não bastou, né? A sede de poder era grande, a sede de mando e de desmando era tão grande que eles tiveram que lançar mão de outros atos. Aí veio o AI-5. O AI-5, ele então dá um golpe mortal em qualquer expectativa de qualquer cidadão que via possibilidade, através de canais de manifestação, totalmente tolhido. Você, caçado, o direito do Poder Judiciário conceder habeas corpus, como se fosse uma coisa nova. Habeas corpus, instrumento antigo de direito, para quem cometesse algum crime político ou crimes ligados à segurança nacional. Fechou-se o Congresso. Une sob intervenção, sindicatos de trabalhadores sob intervenção. Agora, o ridículo, o ato institucional que determina o fechamento do Congresso, ele é da mesma data do AI-5. Só que no AI-5 fala em momentos críticos poderá ser decretado o estado de, não é o estado de sítio, não, fechamento de Congresso, etc. Então, eles fazem um ato no dia, permitindo, e o outro fechando no dia seguinte. Né? Então, as coisas eram muito bem organizadas pelo regime militar. Né? A partir daí, o que aconteceu? Quem tinha um pouco de coragem ou um pouco de vergonha na cara, né? Porque ninguém é obrigado a ter coragem para enfrentar uma ditadura militar. Eu sempre falei isso. Aqueles que se arriscaram porque quiseram. Né? Ou porque se indignaram tanto que o medo foi superado pela indignação. Acredito até mais nessa hipótese. Né? Agora, ninguém é obrigado a ter coragem para enfrentar a ditadura militar, o regime fechado. E aí a juventude, né, de estudantes, algumas entidades já que trabalhavam, muitos que herdaram uma determinada formação política até do Partido Comunista Brasileiro, que teve essa grande qualidade de formar quadros pensantes, né, que pensam em democracia e que resolveram reconquistar a ditadura militar. A ditadura militar não, a democracia. Mas de que forma? Se você não tinha congresso, como disse, se você não tinha canal de manifestação nenhum, a única coisa que restou para esse pessoal foi exatamente cair na clandestinidade, pegar nas armas e tentar derrubar a ditadura militar através das armas. Ilusão da juventude, que tem direito de ter ilusão, inclusive, né, de sonhar. Né? Sonhamos alto, pagamos caro. A partir daí, tortura com aulas, como me roubou a fala da Dona Caiafa, né, ministrada pelo Damitrione, que até, interessante, foi nome de rua em Belo Horizonte. Uma Câmara espúria resolve, né, dar o nome da rua Damitrione a um torturador. Né? Tivemos até isso, que posteriormente, voltando na fala da Caiafa, né, Dona Helena Greco, junto com Arthur Viana, se não me engano, apresentam um projeto conjunto e transforma essa rua em Rua Zé Carlos da Mata Machado, que foi um companheiro nosso da Escola de Direito, que foi assassinado pela ditadura militar. Mas o pior não é isso. O pior é que a tortura come, e aqui nesse país, nós só tínhamos um lugar onde se podia fazer denúncia contra a tortura. Direitos humanos. Quem incorporava direitos humanos, né, aqui não falava nada. E que local era esse? Éramos auditorias militares, onde os presos políticos, mesmo morrendo de medo de voltar para o pau depois, como é o termo que nós usamos, né, denunciávamos as violências sofridas nos porões da ditadura militar. E, no exterior, os exilados, familiares de presos políticos, não podiam aqui permanecer, porque se aqui ficasse também sofreria as consequências, as mesmas consequências de seus familiares. Lá fora, então, através da Internacional Anistia, etc. e tal, começaram a fazer as denúncias. E, a partir daí, a quinta seção, através do seu setor que chamava de Guerra Psicológica Diversa, né, veio com a seguinte informação. Esse pessoal que fica denunciando o Brasil lá fora são maus brasileiros que denigrem a imagem do país no exterior. Como se o que se denegrisse não fosse a denúncia, e não o próprio ato praticado aqui. Né? De torturas, desaparecimentos, violência, todo tipo de violência, onde não se podia fazer a mínima denúncia, a não ser ali naquele tribunal que iam rebater a ouvidos moucos dos militares componentes do Conselho. Qual a consequência disso? Esse tipo de propaganda, que foi apropriado pela ditadura militar, de sempre dizer que quem denuncia
está passando a mão na cabeça de terrorista, está passando a mão na cabeça de maus brasileiros que se surgiram contra o Brasil, como que quem tivesse se surgido fôssemos nós, que repudiamos o rasgamento da Constituição, né, o golpe militar, a deposição de um presidente constitucionalmente eleito. Nós apenas tentamos recolocar a coisa no lugar. E vamos seguir em frente um pouco aqui para não perder o raciocínio, o tempo aí está correndo, né? 8 minutos dá para falar. Vamos lá. A gente fala mais depois. Bom, aí então, o que acontece? Né? Nós estamos em um regime onde não se denuncia, onde só se pode fazer denúncia lá fora. Em determinado momento, surgiram, a partir de 1975, eu acho que final de 75, início de 76, começaram a surgir os primeiros movimentos internos no país, que era o Movimento Feminino pela Anistia, criado em São Paulo, e o CBA em Belo Horizonte, também Comitê Brasileiro pela Anistia. Né? Aqui, capitaneado por Dona Helena Greco, em São Paulo, por uma senhora chamada Dona Terezinha, se não me engano, Sarmento, uma coisa assim. Né? Então, aquele processo tímido de se falar em anistia a preso, em proteção de preso político, em visita a preso político, né? Em ajuda a familiares de presos políticos. Nem todos os presos políticos eram oriundos da classe média, tinha gente pobre que estava passando muita dificuldade, né? E a partir daí começou a criar a ideia da anistia, né? Da anistia aos presos. Nesse período, então, esses organismos todos, Movimento Feminino de Anistia, CBA ou qualquer outro que surgisse, eram movimentos que não eram reconhecidos nem respeitados pelo Estado. Dona Helena Greco teve a casa dela explodida com bomba, o carro dela foi explodido com bomba, né? Então, e não se apurava nada. Banca de jornal, quem é que sabe quem botou bomba em banca de jornal? Ninguém. A quem bota vai apurar depois, é impossível de se apurar. Então, todo e qualquer movimento de anistia, qualquer movimento de direitos humanos, até há bem pouco tempo, eram considerados movimentos anti-Estado. Agora, vamos ver por que a população tem uma bronca muito grande da polícia. Né? Vamos ver, é importante chegar na origem disso também. O que aconteceu a partir de 1964? A doutrina da Escola Superior de Guerra era a seguinte, que até então, quando eu aprendi na minha escola lá em Nova Resende, quando era menino em Nova Resende, a história é o seguinte, o exército servia para proteger as nossas fronteiras contra possível invasão de algum inimigo externo. A partir de determinado momento, a doutrina importada junto com o Damitrione, né, era que o inimigo estava dentro das nossas fronteiras. Quem definiu que o povo é inimigo do Estado, não foi o povo, foi o próprio Estado. Essa questão que a gente tem que colocar. E a partir daí começou uma birra muito grande de toda a população contra a polícia e de toda a polícia contra a população, quer dizer, contra a população que eles já tinham, né? Até porque tem uma conversa que o que não é militar não presta, dentro da caserna, quando alguém tem que xingar alguém, né? Fala assim, ô paisano, você errou aí. Né? Como se a mãe dele não fosse paisano, o pai talvez fosse também, essa coisa toda, né? Então, o que nós temos que ver? Então, a partir daí começou a surgir essa cisão imposta pelo Estado, né? De que o povo brasileiro que mora aqui dentro é inimigo do Estado. E todas as comissões de direitos humanos que lutavam por direitos de presos políticos, também, na mesma linha, eram pessoas inimigas do Estado. Né? Evoluímos, reconquistamos a democracia, as duras penas, etc. e tal. Então a gente verifica que a gente teve, voltando lá naquela conversa, que a gente teve um curto período aí de democracia, vamos colocar outro marco de respirar democracia, que é o marco da Constituição Cidadã de 88. 1988 a 1999, nós temos 9 anos aí. 9 anos mais 6 daquele período lá de Juscelino, etc. e tal, dá 11, 6, 17 anos. Alguns falam que tem um pouquinho mais. Né? Mas a partir daí nós tivemos uma carta constitucional que permitia ao cidadão a defesa do direito do cidadão a partir da Carta Constitucional, no seu artigo 5º. E aí começou a ocorrer alguns fenômenos interessantes. Né? Lembra muito bem a Maria Caiafo que Dona Helena Greco, em 1992, criou a primeira comissão institucional do Estado, né, do município, aliás, do órgão que representa a União, né, do município. Né?
de defesa dos direitos humanos. Daí um pouquinho, nós vemos a Assembleia Legislativa imitar isso. Né? Daí um pouco a Prefeitura Municipal também cria Coordenadoria Estadual de Direitos Humanos. Né? Vem a Assembleia Legislativa, cria a Comissão de Direitos Humanos. Vem o Ministério Público, cria a Coordenadoria de Direitos Humanos. Vem a Secretaria da Justiça e cria um Conselho Estadual de Direitos Humanos. Né? Vem o Conselho e, novamente, a Secretaria da Justiça capitaneando e tendo como inaugurador do cargo aqui o nosso secretário Zé Francisco, né? Inaugura a Secretaria Adjunta de Justiça e Direitos Humanos, cujo primeiro secretário é o Zé Francisco. Né? Então, de uma hora para outra, se todos aqueles organismos que defendiam direitos humanos eram organismos que contestavam, que se colocavam como contestadores do Estado, o próprio Estado passa a reconhecer a necessidade de desenvolver uma política de direitos humanos. Então, eu acho que o momento que nós vivemos é riquíssimo, é um momento muito importante, né? E eu acho que nós devemos aproveitar, unir todas as forças de todos esses organismos que às vezes estão dispersos. Eu, Maria Caiafa, estamos já há muito tempo trabalhando junto nessa proposta, juntamente com o Ministério Público, juntamente com a Assembleia Legislativa, com a Câmara Municipal. Então, vamos deixar de lado qualquer tipo de preconceito que uma organização tem finalidade política eleitoreira. O que nós queremos nesse momento, secretário, é juntar todos os nossos esforços, né? Juntar esforços da ouvidoria, das coordenadorias, trabalharmos juntos para que a gente consiga conter a onda de violência que vai assolar esse país em breve. Não estou querendo ser profeta do caos, não, nem profeta do apocalipse, mas nós estamos vendo uma situação financeira muito difícil, uma insensibilidade incrível do governo federal, onde ele paga, vende dólar, subsidiado, dólar a um terço do preço para pagar banco falido, e ao mesmo tempo ele arranca dinheiro do aposentado. Então nós estamos vendo um momento de imoralidade administrativa. Nós temos que tomar muita cautela mesmo, para que não entremos num funil onde nós não conseguimos sair. Essa mensagem que eu deixo não é mensagem de apocalipse, não. Estou colocando aqui uma mensagem de união, não é do apocalipse, não. Porque só assim, só com iniciativas como essa aqui do Conselho, né? Iniciativas como a do governo Itamar Franco. Não sou itamarista, sou do PT, votei nele, né? Nessa última eleição, tinha que votar porque o voto não dava mesmo, mas eu acho que iniciativas como a que o governo estadual está tomando hoje, eu acho que de certa forma engrandece, dá um certo orgulho da gente ser mineiro, né? Então eu acho que está na hora da gente unir todas essas forças para afastar o perigo do caos, o perigo do apocalipse. E essa proposta fica feita. Sempre que me fazem convite para vir em qualquer lugar, eu deixo tudo para fazer, estando cansado ou não estando, porque eu acho que cada um de nós tem obrigação de abraçar essa bandeira de pacificação e de harmonização desse país. Muito obrigado. Passo a palavra agora para o nosso colega, doutor Zé Francisco. Eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui essa noite com essa iniciativa, diga de aplauso do Conselho, para promover um debate, e um debate sobre o cotidiano, né? A violência urbana hoje está falando do cotidiano. E o Conselho, os profissionais, os psicólogos, né? Os colegas, penso que essa vivência é realmente no cotidiano, que vem do consultório à prática, se for na fábrica, se for no Estado, enfim, aonde desenvolve o seu trabalho. Eu acho que essa violência, ela vem como aquele que foi violentado, né? Ou na sua relação de trabalho, ou na sua vida pessoal, parece como um produto vai ser trabalhado a partir da violência, não é? Com os direitos humanos, ele existe, segundo a definição da Caiafa, que eu adorei, né? É a partir de uma violência, não é? Que o Estado, não é?
se sentir bem aqui nessa casa e pela programação colocada, né, a gente vê um desenvolvimento dessa intenção. A violência primeira, eu acho que vivemos hoje, foi muito colocada aqui no final da fala do companheiro Zé Roberto. Acho que o desemprego não tem a violência maior do que essa. Você tira a tranquilidade da família, toda e qualquer possibilidade que é da fome e da falta mesmo, né, de você ter uma tranquilidade de desenvolver a sua relação com a sociedade. Os direitos humanos, bem colocado aqui, eu acho muito interessante, não vou repetir, mas o desenvolvimento, não é, histórico, tanto colocado para cá quanto pelo Zé Roberto, aquele momento, né, que a gente, citado a Dona Lina Greco, eu acho que também citaria o professor de Gladiador da Mata Machado, né, como um grande lutador daquele momento, quando aparece ali aquelas iniciativas que todo mundo achava, o que é isso? Convocar uma constituinte? O que é isso? Anistia de quê? Não é? Era aquela conversa daqueles que estavam engajados na luta, não é, de libertação do país, com aqueles que estavam começando muito a vida universitária, né, era muito no meio estudantil, isso era muito também trabalhado, muito discutido. O que eu vejo são, hoje, como o Zé Roberto coloca, hoje você tem as iniciativas do Estado, você tem a iniciativa de criar uma Secretaria de Junta de Direitos Humanos, mas ela é fruto daquele momento que eu vejo, daquele momento que quem primeiro se interessou e quem primeiro trabalha com os direitos humanos é a sociedade. Ela vem, ao longo do tempo, naquele momento que começa a puxar para a Constituinte, começa a puxar a questão da anistia, ali começa uma grande organização que hoje, outro dia eu peguei a relação dos que participaram daquele grande encontro promovido sobre direitos humanos, promovido pela Assembleia Legislativa. Quer dizer, um número de entidades que trabalham, lidam com a questão dos direitos humanos é imenso. Isso eu penso sempre, há poucos dias, 25 dias, 28 dias, que tomamos posse, estamos começando a montar essa secretaria, essa subsecretaria. Eu penso, o que nós temos que inventar? A história nos mostra, a sociedade é que vem trabalhando, que vem se organizando em relação à defesa dos direitos humanos. Eu acho que é a partir disso, então, que vamos constituir uma Secretaria de Junta de Direitos Humanos consonante com essa mesma sociedade que está organizada e muito bem organizada. Eu acho que precisamos, então, trabalhar como um apoio, ao mesmo tempo, um certo espelho disso que acontece. No começo, mesmo antes da posse, nós começamos, então, a conversar exatamente com o Caiaco, exatamente com o Zé Roberto, que são profissionais que têm um caminho já bem caminhado. Né? A coordenadoria é um exemplo, a coordenadoria municipal é um exemplo, e como também a ouvidoria. E aí, então, junto com essa participação da sociedade, é que vamos, então, montar essa Secretaria de Juntas de Direitos Humanos. Eu acho, nós pensamos realmente que seja uma grande ouvidoria, não é uma ouvidoria com assessorias afim, é que você vai desenvolver essa secretaria. Porque nós estamos convencidos de que, a exemplo da Coordenadoria Municipal de Direitos Humanos, essa secretaria tem que ter necessariamente uma entrada em todos os setores do Estado, aonde ocorre, seja na segurança, seja no trabalho, seja na saúde, aonde ocorre uma violação dos direitos humanos, ela necessariamente tem que estar preparada e equipada para então intervir. É assim que estamos pensando, ouvindo
reunindo com várias entidades aqui, coloco à disposição e estamos abertos e necessitando de ideias de projetos. Espero que os colegas da psicologia nos brindem com essa composição da secretaria. Pensamos realmente que seja uma estrutura leve, mas eficiente. Eu acho que uma ouvidoria dos direitos humanos articulada com a sociedade organizada, não governamental, e com uma perna trabalhando para dentro do próprio Estado, das próprias instituições, as secretarias, etc., eu acho que nós podemos caminhar bem, porque é importante, na medida que temos recebido esses setores organizados, aí percebemos que não temos que inventar, temos exatamente que dar vazão e apoio a essa organização da sociedade. Por um momento eu tenho que dizer, agradecer aqui a oportunidade de estar aqui. Sim. Vou passar a palavra para o Roberto, para perguntar alguma coisa. Você pergunta aí? Dando aqui mesmo. Eu trabalho na Polícia Militar, sou psicólogo lá, em Contagem. Eu falei que ia vir aqui, né? Aí o meu comandante procurou assim, vamos fazer uma patrulha de direitos humanos. Seria a ideia, né? Assim, a princípio parece bem delirante, mas agora estou vendo que não. Talvez não seja realmente. Me parece bastante grande. A ideia seria colocar uma viatura na rua para defender os direitos humanos. A ideia dele. E aí eu falei assim, vamos treinar o pessoal, né? Primeira coisa, militar tem que treinar em direitos humanos, porque o pessoal vai treinar. E lá a ideia que tem na polícia militar, direitos humanos só serve para passar a mão na cabeça do bandido e para sacanear o militar, inclusive, né? Da punição, tudo. E eu ouvindo, né, vocês falando, eu vislumbrei que, gente, não é isso não, a gente pode fazer muita outra coisa, bem diferente, né? E se a gente conseguisse passar essa ideia para eles, eu acho que seria um grande avanço. Mesmo assim, na prática, seria, né? Eu estou ouvindo aqui, pensando aqui, gente, será que vai dar certo mesmo? Fazer um negócio desse lá, quer dizer, a gente teria então um órgão do Estado, que uma das facetas deve fazer a repressão, além da prevenção. E se a gente conseguisse realmente implantar uma filosofia desse tipo lá, o trabalho preventivo ficaria muito enriquecido, mas muito mesmo. A coisa poderia saltar de nível, né? Que é o que a gente... E seria assim, uma grande novidade realmente. A Polícia Militar tem um corpo lá especializado em opinar sobre direitos humanos, no trabalho interno, tanto no trabalho externo. E essa pessoa que me falou isso lá, deve ter tido um insight lá, que nem percebeu. Ele falou o seguinte, olha, direitos humanos, ele tem que ver tudo. Então, se tiver um cara lá na rua abandonado, nós temos que ir lá cobrar de quem que tem que agir nesse fato, vai lá pará-lo, por exemplo. Assim mesmo, a gente tem que, vamos supor que tem uma turma lá que perdeu o emprego e está questionando se vai ter comida, se vai ter não, tem que ir lá ouvir essa turma e comentar, e dar a nossa opinião e tal. Quer dizer, de certa forma, eu acho que sem querer, ele acabou conseguindo produzir um trem novo lá. Então, eu estou aqui pensando nessa coisa e a pergunta é factível isso? Eu gostaria de responder para você. Em primeiro lugar, há pouco tempo, um delegado ficou muito indignado, pois é, entendeu? Esse delegado, ele é um defensor de direitos humanos, ele é associado à Internacional Anistia, né? Ele falou, Zé Roberto, eu não sou comunista, não sou de esquerda, não sou nada disso, mas eu tenho uma profunda formação religiosa, e em razão disso eu sou um defensor de direitos humanos. E ele estava muito indignado porque na Assembleia, quando ele estava falando de direitos humanos, no período daquele seminário que nós fizemos lá, que daí surgiu a ouvidoria de polícia, surgiu a Secretaria de Direitos Humanos, essas discussões geraram a criação de vários organismos, de várias intervenções do próprio Estado, né?
Ele ficou indignado porque quando ele estava falando, viram o deputado, aí ó, agora até a polícia quer falar de direitos humanos. Como se fosse um absurdo. Como se fosse um absurdo. Eu falei ontem em Contagem, lá para ontem, antes de ontem, lá para. Não, foi semana passada, né? A polícia devia ser a maior prestadora de direitos humanos, até porque ela presta segurança. Né? Quando ela não está prestando, ela está desvirtuando absurdamente a função dela. É o que justifica a existência dela. Como? É o que justifica a existência dela, inclusive. Pois é, para prestar segurança. Se não for para prestar segurança, acaba. Chama o traficante, chama o ladrão, como diz o Chico Buarque de Holanda, né? Que é quem sabe está mais seguro. Né? Questão de direitos humanos, até lembrando aí, o que você está falando, o sujeito brincando, né? Quando fala, olha o direito humano, aquele cacetete de família, o sujeito botou lá, DH, né? Apelidou de direitos humanos no cacetete dele. Quer dizer, são brincadeiras extremamente nefastas. E o que você está colocando também, que gostaria até de completar um pouco, é a questão de direitos humanos, passar a mão na cabeça do bandido. É o discurso mais nefasto que existe. Você imagina que tem bandido procurando ouvidoria, querendo que a gente passe a mão na cabeça dele lá. Olha, esse negócio foi inventado pela ditadura militar. Foi apropriado, e quem se apropria dessa informação é exatamente aqueles que agem fora da lei. Quem tem raiva de Comissão de Direitos Humanos não é o policial honesto, cumpridor de dever, não. É o mau policial, é aquele que vive da extorsão, é aquele que vive da violência, porque a extorsão e a violência, muitas vezes, elas andam de braço dado. Né? Então, na verdade, é nefasto isso. Esse discurso tem que acabar. Tá? Esse discurso vem da boca de quem já praticou violência e quem se sente confortável nessa posição para tirar proveito próprio. Porque proveito próprio não tira Maria Caiafa, saindo da casa dela agora e vindo aqui. Proveito pessoal não, a gente tira um proveito ideológico, vamos dizer assim. Eu podia estar lá com meus meninos, curtindo, estou aqui. Né? Não estou ganhando nada para fazer isso. Né? Agora, eu acho que estou ganhando socialmente com isso, estou ganhando com essa discussão que estou buscando. Isso é que nos move. Né? Agora, é nefasta essa política, tem que acabar com isso. Quem inventou isso foi a ditadura militar, como eu já disse. Quem aproveitou disso foi a ditadura militar. E a direita, essa turma que age fora da lei, se apropria e aproveita daquele discurso antigo, que deve ser abolido. A nossa proposta é que a polícia venha trabalhar com a gente também. Né? Hoje eu estou trabalhando na ouvidoria de polícia com um coronel, com a capitã, com 2 delegados. São defensores dos direitos humanos. A ouvidoria não é nada mais, nada menos de um órgão para a proteção do cidadão, dirigido ao cidadão. Né? Estão lá. E estão com um discurso muito bom e com a prática ótima, que é melhor ainda. Queria falar um pouquinho sobre isso. Talvez tenha sido uma das maiores demandas que a coordenadoria tem tido nos últimos tempos, é exatamente falar para a polícia. Tem sido uma experiência fantástica. Inclusive, a última vez que eu fui, no final do ano passado, eu fui falar para o alto comando da Polícia Militar. Foi ótimo, certo? Esse eu me propôs mais ou menos 1 hora, 45 minutos para falar e uns 15 minutos de debate. Eu fiquei 2h10 lá Foi um debate assim, riquíssimo, excelente. E agora, recentemente, eu fui falar para 100 policiais do Corpo de Bombeiro que iam se espalhar pela Fernão Dias, né, de Contagem até o limite de São Paulo. O Zé também esteve lá, antes de mim. E nesse dia aí foi muito engraçado, porque eu ganhei flores, né, um belíssimo buquê de rosas vermelhas, amarelas e florzinha do campo no meio. É uma coisa assim, além de tudo, além do gesto, né, de carinho impensável, né? Impensável, do maior bom gosto, né? E eu brinquei com eles, falei assim, não, eu estou emocionada, é a primeira vez que eu ganho flores da polícia. Até então a nossa história tinha sido isso, de correr da polícia, né? A expressão era muito própria da nossa época, que nós enfrentávamos mesmo a polícia nas ruas, né? E era aquela correria mesmo, bomba e essa história que vocês conhecem aí, vocês são muito mais novos que nós, através dos livros, né? Então, mas eu queria falar para vocês o seguinte, eu acho que essa questão da violência e da segurança pública, vou começar pela violência, é sem dúvida nenhuma a ferida mais exposta que nós temos para enfrentar. E é bobagem a gente pensar que, num passo de mágica, nós vamos resolver essa situação. Existe na nossa sociedade uma cultura da impunidade.
né? E aí eu quero distinguir. Primeiro, entre os que têm o poder, né? Normalmente, aquele que tem só o poder, tem aquela célebre frase, você sabe com quem está falando? Né? E quem tem o poder e a arma, já chega assim, vão circulando, vão circulando, vão circulando, né? Então, simbolicamente, eu queria mostrar isso. Nós temos uma cultura de violência introjetada em nós, e nós não vamos romper isso da noite para o dia. Então, com os policiais sérios, tanto da Polícia Civil como da Polícia Militar, eu tenho conversado muito isso, que a punição do policial individual, ela é necessária, mas não é suficiente. É necessário quebrar com essa cultura. É necessário o policial souber que a hora que ele... Porque quando é que ocorre a violação dos direitos humanos? É quando tem o abuso da autoridade do poder. Nem sempre quando um policial mata uma pessoa que transgride a lei, ele está violando direitos humanos. Isso o próprio direito penal prevê, lá a figura da legítima defesa, né? Então, é necessário que haja um abuso da autoridade, do poder, né? Para que ocorra essa relação de direitos humanos. Então, isso que eu queria, lembrando também o Chico, né, que já foi citado aqui, o Chico Buarque, que ele diz que entre a intenção e o gesto, tem uma distância, né? Entre a gente tomar conhecimento disso que nós queremos superar e a superação mesmo, vai um caminho. Daí que eu vejo a importância, né, de todos nós, tanto desses setores da polícia que têm tomado essas iniciativas, e são iniciativas muito sérias, como de nós que estamos aí na linha de ponta, principalmente quem está ocupando provisoriamente aí algum cargo do poder, e como da sociedade civil, que é fundamental essa organização para dar o respaldo para o trabalho que a gente tem que fazer, né? Eu costumo dizer o seguinte, se nós não tivermos a cumplicidade da cidade, nós não vamos andar nessa questão da violência. Por quê? O que acontece? Pouquíssimos governos até hoje, seja a nível municipal ou estadual, têm se disposto a enfrentar essa estrutura, essa violência estrutural a que eu me referi aqui, né? Alguns governos estão né, eu torno a repetir aqui, mesmo com a melhor das intenções, não é da noite para o dia que vai resolver essa situação. Então, aquela pessoa que é encarregada da segurança da população, ela passa a ser o detentor da vida e da morte daquela pessoa. Quer dizer, o policial de plantão é que decide quem vai morrer, quem vai viver, quem vai ser torturado, quem vai ser preso. Eu lembro que na CPI do cárcere, né, que foi instalado na Assembleia Legislativa ano passado, teve um dia que o João Leite levou lá 3 pessoas. Não eram negros, não eram pobres, não eram jovens, era um fazendeiro, era um empresário e era um advogado. O processo que aconteceu com os 3 teve a mesma dinâmica. Eles foram presos aleatoriamente na rua, levados lá para o DOESP, né, lá para a Capelinha. Lá eles foram despidos, que é a primeira forma que a polícia começa a fragilizar a pessoa, de pendurado no pau de arara, barbaramente torturados. E eu lembro assim do depoimento do fazendeiro, que ele dizia, não sou uma pessoa muito rica, eu tenho posses. Eu tive que vender uma fazenda para pagar a minha terapia. Eu faço terapia até hoje, né? Porque o que eles queriam naquela época? Em todas as 3 situações, eram crimes cometidos por policiais e que os policiais tentavam arrumar outros autores, né, entre aspas, para eles se safarem daquela situação. Nós estamos vivendo uma época em que a criminalidade aumenta muito, a gente sabe que é consequência aí do modelo econômico, social, etc. e tal, mas nesses últimos 15 dias, nós temos tido crimes assim que, né, chamam a atenção pela barbaridade deles, o irmão daqueles cantores, o Wellington, né, e tal. Em todos esses crimes tem a presença da polícia, ou como mentor ou como participante, né? Então, eu acho que é necessário um trabalho muito mais sério. Eu acho que, principalmente nós da sociedade civil, nós temos que estar falando em todos os lugares que numa sociedade democrática, as instituições, as entidades têm que dar uma resposta democrática. A escola tem que dar, a família tem que dar, a igreja tem que dar, os partidos têm que dar, e a polícia
também tem que dar uma resposta democrática, né? Então, eu queria deixar essas considerações aqui, para a gente pensar, e eu acho assim, que na medida que a gente conseguir punir o Estado, e é isso que nós estamos querendo, com muitas ações, né, de reparação civil, eu falei para vocês aqui que o nosso convênio com os escritórios, ele sofreu um corte, sabe? Porque eu sou muito boba, eu tinha botado o Zé para coordenar esse trabalho com os escritórios. Depois eu mesmo fui lá, comprei a maior briga para transformar ele em ouvidor da polícia, né? Então nós ficamos aí, nós estamos meio dando uma reajeitada aí com esse escritório de advocacia, porque a perda do Zé foi, assim, muito grande para nós, né? Então, mas na medida que a gente tenha essa dimensão, tem como é que eu vou dizer, uma ideia, né, no campo do direito, em que você não trabalha com a ideia da culpa, você trabalha com a ideia da responsabilidade. Eu fiz um trabalho desse quando eu estava fazendo mestrado e dediquei até ao Vladimir Herzog, que foi suicidado, né? Ele foi catado no serviço dele às 9 horas da manhã, às 6 horas da tarde ele estava suicidado. Então, onde a gente analisa exatamente isso. Não interessa se o Estado teve culpa ou não. O que interessa é que ele tem uma responsabilidade objetiva. A hora que o preso entra numa cadeia, ele está sob a guarda do Estado. Então, se o policial que puxou o gatilho, ele é o autor do crime, portanto ele tem que ser processado criminalmente, o Estado é o responsável por aquela situação. Porque quando o cidadão bota uma farda e pega uma arma, já não está mais ali simplesmente o José ou o Joaquim. Está ali o representante do Estado. E o Estado é o responsável pela seleção, pela formação e pela punição dos seus representantes, né? Então, queria deixar aí um pouco essas coisas para a gente estar pensando. Chico Guiana, se a gente podia falar. Eu achei interessante a fala dos três, né? E me chamou a atenção o fato de que essa compreensão de definição de um ato, né? A violação de direitos humanos como um ato provocado por uma autoridade, né? E eu fiquei tentando trazer isso um pouco para o campo da psicologia e tentando dar essa palavra autoridade uma dimensão um pouco maior do que a noção de Estado, né? Eu penso que fica muito fácil para a gente falar das violações do Estado, né? Porque a gente sabe, o Estado brasileiro, historicamente, ele foi sempre ausente, não é? Na sua responsabilidade sobre o cidadão. Isso, desde o descobrimento do Brasil até hoje, o Estado brasileiro continua faltando na sua responsabilidade. Então, é muito fácil a gente trabalhar numa perspectiva de luta pelos direitos humanos, tendo o Estado como o nosso alvo, né? Eu queria pensar um pouco do ponto de vista das outras autoridades, né? Da autoridade paterna, né? Do pai autoridade, né? Do professor autoridade, do cidadão enquanto autoridade, do chefe de seção, do diretor de escola, do diretor do hospital, quer dizer, o quanto cada um de nós, de alguma maneira, tem responsabilidade também sobre os diversos fatos e atos que se fazem presente na sociedade brasileira, né? E fiquei pensando, achei interessante quando ele fala da possibilidade da polícia criar um batalhão de direitos humanos, né? E achei isso muito interessante, porque eu fico pensando que, de alguma maneira, eu fico muito feliz de ver, né, Caiafa, ver o Chico, né, ver o Zé Roberto ocupando esses espaços, porque o Chico foi meu professor, né? Eu acho que ele tem um pouco essa responsabilidade, né,
por eu estar aqui hoje e por outras pessoas que passaram pela sala de aula da qual ele deu aula, né, estarem também, de alguma maneira, envolvidos com isso. E eu fico pensando que, se tem uma tarefa que nós temos que fazer, é de construir mesmo a possibilidade de um batalhão de cidadãos, né, em busca dos direitos humanos. Né? Alguma coisa que nos faça, de fato, indignar com as coisas. Eu sinto que nós estamos muito acostumados com a pobreza, com a miséria, com a agressão gratuita, não é? Com o desrespeito do caixa do banco, com o desrespeito do trocador de ônibus, né? Com o nosso desrespeito, às vezes, atrasando no atendimento da consulta, o paciente fica no consultório lá esperando, não é? E a gente desrespeitando sistematicamente aquele sujeito que está ali, que tinha por direito, né? Por direito humano, ser, no mínimo, bem atendido por nós. Né? Então, eu fiquei pensando nessa proposta da polícia, eu acho que é super interessante mesmo, e fico pensando se não estaria na nossa tarefa esse pensamento. Já que o Estado, nós temos uma luta velha com o Estado e vamos ter que continuar lutando com ele, né? Acho que para isso a gente estabeleceu aí algumas metas de eleição de deputados, de senadores, de governadores, prefeitos, que vão ajudar a construir isso. Mas eu acho que tem algo que está um pouco, talvez, mais próximo de nós e que a gente precisaria de se comprometer com ele. Aí queria escutar um pouco dos três sobre isso. Eu só acredito que uma cena embaixo de tudo que você falou. E acho que é possível você caminhar para uma sociedade mais justa, se não incrementando ações dessa forma que você disse. Eu acho que se de um lado a denúncia por si só hoje ela é vazia, por outro lado, ela é fundamental. Ela é fundamental para que esse direito humano seja reparado. Tem um exemplo dos primeiros que apareceu com a gente, um que eu acho, me liga uma pessoa que trabalha numa dessas organizações não governamentais, dando atenção a uma população de uma favela, que nessa atenção ela desenvolveu um trabalho e começou a perceber que tinha que ampliar o trabalho porque começava a perder muitas vidas jovens. E perdia essas vidas jovens para a droga. E começou então a atuar também nessa área. Dizer para as pessoas, olha, e jovens de 16, 19 anos, muitas mortes, olha, isso não está com nada, vamos sair dessa. E começou a fazer um trabalho de sensibilização e encaminhar. Então, esses jovens para os serviços que são prestados pelos também não governamentais, basicamente. E se é exigido alguma coisa, por exemplo, como uma, 2 ou 3 ou 4, 5 sessões antes de se internar, para dizer que aceita realmente, enfim, um desses jovens que estavam, então, se preparando para entrar no serviço, ele procura, a mãe desse jovem procura, então, essa pessoa que desenvolve esse trabalho e diz, olha, meu filho está escondido. Está escondido por quê? De um lado, tem ele deve lá alguma coisa da droga que ele consumiu e querem pegá-lo, querem matar. E de outro lado, a polícia acha que ele é traficante. Então ele não tem escapatória. Quer dizer, nesse momento, se você não tem, então esse engajamento, pessoas lidando direto da sociedade, lidando diretamente, você está perdendo vidas. Um outro exemplo
dizer, essa mãe foi corajosa e essa pessoa que trabalhava junto junto a essa população também. É muito comum a gente dizer que existe discriminação sexual, existe discriminação, etc. Mas isso aparece muito como notícia de jornal, de página policial sempre. Você não vê muito um encaminhamento, principalmente em relação à questão homossexual. Deparei também com um encaminhamento que a gente está tentando dar um tratamento realmente especial, porque um jovem cursando quarto ano de universidade, acredito num outro de quinto ano de universidade, pela sua preferência sexual. E muito interessante porque ele pousa, vai e quer ver se reparar no seu direito. E faz o registro na delegacia de polícia e denuncia junto à Comissão de Direitos Humanos da Câmara Federal. Enfim, quer dizer, ações como essas são fundamentais para, então, para a discussão e para o encaminhamento da questão dos direitos humanos. Bom, eu queria dizer algumas coisas rapidamente, porque tem muita gente que parece que quer fazer pergunta. Em primeiro lugar, Dona Maria Caiafa, apesar de eu estar na ouvidoria, eu continuo à sua disposição como conselheiro e consultor para qualquer coisa, você sabe muito bem disso. Né? Você telefona lá para casa meia-noite, 6 horas da manhã, que conversa é essa? Mas, então, é o seguinte, uma questão que ele colocou aqui é muito interessante, a questão da autoridade, nessa cultura da autoridade. Gente, nós temos que acabar com esse trem. Né? Você vê a autoridade que tem um porteiro de escola, o porteiro lá do banco às 4h01, né? Que chega a arrancar revólver para os outros, como se ele não fosse ali um servidor também, estivesse ali prestando um serviço quase que público também, que dá segurança lá. Né? Então, essa cultura de poder, de revólver na mão, isso tem que acabar. Há pouco tempo, hoje, o Edivaldo, lá no Canal 13, da Benip, que é mais uma conquista também das comunidades, né, uma TV comunitária, né? Eu falando com ele, falei a questão da questão do poder, questão comentando com ele que diziam que era contra a minha nomeação como ouvidor, porque o ouvidor ia ter poder demais. Ninguém tem um poder desse, não. Ter poder sobre a polícia militar, ter poder sobre a polícia civil, que isso é um absurdo. Eu falei, não tem poder nenhum, não. O que eu tenho, o que a lei determina, é que eu tenho um monte de deveres e não poder. Um monte de obrigações. Obrigações dessas que eu não vou correr delas. Né? Então, essa cultura de poder, o indivíduo, quando assume uma determinada função, ele tem que se preocupar são com seus deveres. As funções que ele tem que exercer com rigor, com determinação, e esquecer essa história de poder que é passageiro. Isso aí é nefasto. Todo mundo que assume qualquer cargo e assume como poder, ele vai ser péssimo, um péssimo prestador de serviço público. Então, todo prestador de serviço, se botasse na cabeça, não tem poder, eu tenho deveres a cumprir, eu tenho obrigações a cumprir, né? Eu acho que seria, então, nós já começaríamos a mudar. Então, nós temos que mudar essa cultura de poder, essa cultura de poder pela farda, de poder pelo cargo, de poder porque é o chefinho. E, geralmente, aquele indivíduo que demonstra um poder muito grande, é um grande covarde. É aquele que tem poder. Ali é o delegado que é autoritário na delegacia, na hora que chega perto do secretário de segurança, você só volta a lamber o chão para passar. Eu acho, eu não entendo nada de psicologia não, mas a gente observa muito, e 8 anos e 7 meses de cadeia me ensinou muita coisa, porque ali a gente convive 24 horas com pessoas e a gente começa a ficar transparente e as outras pessoas também. Né? Essa questão de poder realmente é um negócio complicado. Quem gosta do poder pode saber que tem alguma complicação dentro da sua cabeça. Mas você há de convir comigo, Zé, que esse negócio do poder é uma coisa muito complicada e muito mal resolvida, mesmo nas nossas cabeças de petista, né? Ainda, com certeza. O que petista ainda está sujeito a doença. O que nós fazemos? É um símbolo narcísico, como para qualquer político de direita, que nós reproduzimos na esquerda. Quer dizer, esse estudo, essa reflexão do poder como ferramenta de mudança, acho que é muito pouca gente que faz. Um breve comentário. Mas eu queria falar do Chico. Eu acho que o Chico levantou aqui
uma questão fundamental, certo? Eu acho que, eu tinha citado aqui o caso da Clínica Serra Verde, porque eu queria quebrar um pouco com essa história dos direitos humanos contra os policiais, né? Quer dizer, a hora que você pega um oficial de justiça do Poder Judiciário, que abusando do poder dele comete, né, um agente do Estado que comete estelionato, qualquer forma de abuso de poder está caracterizado. Mas você tocou numa coisa muito mais concreta e que eu acho que é super importante. Por exemplo, a questão da violência contra a mulher, ela devia estar numa das áreas mais tradicionais do direito, né? É briga entre duas pessoas, tal. Mas em determinado momento da nossa história, determinados setores são tão fragilizados que tem um fundamento você criar uma política específica para esses setores, né? Foi então o que aconteceu com a mulher, porque falam assim, ah, mas a delegacia, como agora questionam a Secretaria de Assuntos da Comunidade Negra, né? A delegacia para mulheres não é uma forma também de ressaltar preconceito? Quer dizer, a violência doméstica contra a criança. Então, coisas que o direito clássico poderia abordar, num determinado momento, há uma fragilização tão grande, né? Nesse caso específico da mulher, por causa dessa cultura masculina. Eu não vou chamar de machista, não, porque tem muita mulher machista também, né? Eu acho que a questão da cultura masculina, quer dizer, nós hoje temos 2 programas na prefeitura, que é a Casa Bem-vinda e a Casa Abrigo. O programa Bem-vinda é a Casa Abrigo. O programa Bem-vinda, a mulher vítima da violência, lá ela tem uma comissão interdisciplinar e lá se avalia se ela tem que ir para a Casa Abrigo. Se ela for para a Casa Abrigo, ela vai para lá, inclusive com os filhos menores. A prefeitura conseguiu fazer isso. Ela fica lá um tempo enquanto se estuda a volta dela, a reintegração. E o que acontece? Essa mulher é vítima do marido, do companheiro, do amante, do pai, do irmão, do filho, né? Então, nesse determinado momento... Então, Chico, eu acho que a grande coisa que você coloca aqui pra gente, né, eu até escrevi aqui que eu achei assim, importante a gente trabalhar com isso, é que na medida que você avança na superação dessa violência mais próxima de você, você se fortalece para enfrentar aquela violência, que é muito mais difícil, né? Porque no Estado o que tem? Além desse poder narcísico que eu já citei, tem o poder econômico, tem o poder da mídia, tem, né, toda essa coisa que é muito difícil você chegar lá, né? Então, eu acho super importante isso que você coloca, exatamente porque na medida que você tenha uma sociedade organizada, consciente, politizada, ela é muito mais difícil de ser dominada por governos vagabundos como os que nós temos tido até então, né? Então, eu acho que eu queria ressaltar a importância dessa tua colocação. Alguma pergunta? Eu só queria colocar, eu acho muito interessante quando a gente fala da violência, né, de um lado e de outro. Eu vou contar um pedacinho de uma experiência de trabalho, faz anos e meio, delegacia de vigilância geral no TI, trabalhando em atendimento aos presos dessa delegacia. Eram pessoas que estavam sob tutela do Estado, né, como se colocou, mas que muitas vezes cumpriam pena nos depósitos de polícia, na delegacia, porque não tinham o procedimento legal para ser encaminhados para a penitenciária. Então lá eles ficavam. E um trabalho feito, né, com um grupo, que eu pertencia a esse grupo, a gente fazia esse atendimento. E eu vi os 2 lados da moeda, porque lá a gente era um grupo fora, né, como diz, o organograma da polícia. Então era um grupo alheio, né, que foi ouvir o que esses presos tinham para dizer. E uma fala interessante de um deles, um senhor de 54 anos, que estava preso, pelo homicídio, ele
teria que refletir muito em cima dessas duas posições, né? Para estar entendendo, né, a parte do direito humano que nivela para os dois. Nesse sentido, eu queria dar o meu depoimento. E gostaria também de me colocar à disposição, se eu estava falando de trabalho, de cuidamos, né? Então, eu gostaria de apresentar esse trabalho, talvez uma oportunidade, pessoalmente lá no senhor, para ver a dimensão do que significa isso. Eu também sou psicóloga da Polícia Militar, né? E a gente a todo momento confronta com questões, todas essas que a Caiafa falou aqui, de falta de casa, agora mesmo com esse desemprego, a gente tem várias pessoas, a família inteira está morando na casa deles, porque todo mundo perdeu o emprego, o único que tem emprego estável, lidamos com questões de alcoolismo, que é uma coisa muito grave nas populações de baixa renda, e a gente tem que ver quem pode dar nada, quem não pode. Eu acho que é complicado, é muito longo esse trabalho, né? E esse trabalho no aparelho de segurança, ou também na sociedade civil, é um trabalho longo que a gente tem que criar frentes de trabalho, as categorias profissionais têm que participar. Nós estamos abrindo aqui no Conselho uma comissão de Direitos Humanos, Violência e Segurança Pública. Aliás, já abrimos de primeira reunião, mas estamos abertos para quem quiser participar. A gente quer construir o trabalho da psicologia nessa área, o que a gente tem que construir. Essa é uma gestão, esse conselho agora é uma gestão comprometida em participar das transformações sociais. Nesse sentido, as pessoas que quiserem vir colaborar nessa comissão com a gente, nós temos que ver as questões da juventude, as questões do menor, questões da violência pura, a violência contra a mulher, a violência de polícia também, que a gente também está nessa frente de trabalho, a questão de penitenciário. Quem estiver implicado com essas questões e quiser vir participar dessa comissão com a gente, o doutor Zé Roberto está nessa comissão com a gente, vai ser um maior prazer nós temos que construir esse trabalho da nossa parcela de contribuição. Tá? A próxima reunião vai ser dia 5, segunda-feira, às 19 horas. Oi, Só uma questão que eu gostaria de saber, aproveitando a carona dela. A Polícia Militar, ela tem, você mesmo colocou, determinados grupos, eles têm a defesa, né, desses grupos que vocês estão falando. E quem defende os direitos humanos do militar? Não, é porque ele está diretamente ligado Sim. a justamente as unidades governamentais que estão na mira também da... Sim, com certeza. O policial militar, né, você tem que ver ele inicialmente como uma figura humana, como um ser humano. E como tal, a situação dele é a mesma de qualquer cidadão. Então, por exemplo, normalmente nos debates que a gente faz, aparece muito aquela pergunta, por que vocês não fazem nada quando um policial é assassinado? E quando o bandido vai para a cadeia e qualquer coisa, né? Então, eu acho esse exemplo, ele é rico para a gente pensar em situações. É da natureza do trabalho do policial esse risco que ele corre, como outras profissões também têm os seus riscos. Então, se ele morre no enfrentamento, sabe, eu posso ter toda a solidariedade do mundo com a família dele. Mas essa situação não é uma situação de direitos humanos. Agora, revertendo a mesma situação, se ele prende a pessoa que está cometendo um crime e o leva para uma delegacia, para uma cadeia e o submete à tortura, aí sim é uma questão de direitos humanos, porque a lei maior do Brasil, que é a Constituição, não prevê nem a tortura e nem a pena de morte. Né? Então, essa situação é muito delicada. Quando eu fui falar para o pessoal do Corpo de Bombeiro, eu citei o meu próprio exemplo, né? Eu como coordenadora de direitos humanos. Se eu for assaltada na rua e chegar ao extremo de ser morta, vocês podem morrer de pena de mim, todo mundo no meu velório, no meu enterro, etc. e tal, mas não é uma questão de direitos humanos. A né? questão é assim, não é bem esse enfoque, não. É a questão do tratamento do militar. Sim. Por exemplo, internamente, isso não é uma
direitos humanos, Pois é, aí seja maltratado, eu queria seja avançar humilhado. nisso. Eu queria avançar nisso, eu acho que quem vai falar muito melhor do que eu sobre isso é o Zé Roberto, né? Porque normalmente eles são massacrados, né? E na medida que a gente vai consolidando a democracia, eu tenho certeza disso, a situação também vai melhorando. Hoje o Patrus é uma pessoa que dá aula para a Polícia Militar, né? Nós três aqui somos chamados a 3x2 para fazer esses debates, e não é encenação, não. É situação real, né? Normalmente, quando nós encaminhamos, nós temos resposta. Mas não há como intervir. Hein? Mas não há como Não, intervir. em relação, eu vou passar para o Zé, porque o Zé é ouvidor de polícia, tá? Depois, antes de terminar, eu quero só fazer um comercialzinho aqui para vocês, uma coisa muito boa que nós estamos fazendo no Reitor. Era só para uma coisa, dentro dessa colocação que você está fazendo aí, evidentemente que tem toda uma cultura para uma mudança e demanda tempo para que isso aconteça. O que a gente está falando é o seguinte, esse intercâmbio com os direitos humanos, com as organizações policiais, em cursos, em aulas, em palestras, é uma coisa que ainda está incipiente, mas está se mostrando assim, bem efetiva. A gente trabalha nessa área de seleção, treinamento na Polícia Civil, e inclusive você estava falando aí da palestra lá do negro, que foi fazer uma palestra para o pessoal lá da academia. Então, isso está sendo da anistia, etc. Ativa. Então, quer dizer, essa coisa, ela caminha muito devagar, mas ela está tendo um caminhar. Isso que eu acho importante. E só para finalizar, no final a gente tem interesse realmente de participar desse debate que você colocou de manhã. Pois é, eu vou passar para o Zé, então, para ele falar mais sobre isso. Essa questão que você coloca, isso é a mesma coisa de mexer na caixa preta. Para começar, se você pegar, por exemplo, tem em alguns aspectos, por exemplo, que a Polícia Civil é mais aberta do que a Polícia Militar. E tem outras que a Polícia Militar não é mais aberta do que a Polícia Civil, por exemplo. Né? Você vê a questão de suicídio nos quadros da Polícia Militar. É uma caixa preta, ninguém sabe quantos e nem como. O Mariano mexeu em São Paulo, conseguiu levantar uma cifra lá, mas que era fechada a 7 chaves. O porquê que o policial suicida com muita frequência? É exatamente essa questão. Trabalha sob estresse. Ele sai e não sabe se volta para casa. Ele está saindo do serviço. Não sabe se volta com um tiro, etc. A questão coloca, por exemplo, só para mudar um pouquinho, a questão de enterro de policial. Por que quando morre um policial, Dona Helena Greco não vai? Se a Dona Helena Greco for, ela acaba apanhando lá. A questão é que há essa dificuldade de relacionamento. Que policial procura Dona Helena Greco, ou Caiafa, ou eu, etc. Agora está me procurando porque eu estou cansado de bater. Já fiz palestra em mais de 15 quartéis, dizendo: a ouvidoria de polícia é um órgão destinado a ouvir qualquer do povo, inclusive policial civil ou militar, sobre isso, abuso de autoridade, etc. e tal, dentro das suas unidades. O detetive, que é oprimido pelo delegado, procura a ouvidoria. O soldado, que é oprimido pelo sargento, procura. O sargento procura lá. E tem procurado. Agora, tem procurado não como um organismo de defesa dos direitos humanos. Se falar para ele, vai na Dona Helena Greco, vai na Caiafa, ele não vai não, porque ele está acostumado a ouvir do quartel que a Caiafa é inimiga, que o Zé Roberto é inimigo da polícia. Essa conversa aconteceu na época da minha nomeação. Né? É sabido por todos que no dia que meu nome foi indicado, eles levaram 3 metros de ficha policial minha, eu acho que foi pouco, porque o resto está no Rio, né? Levaram lá uns 3 metros para mostrar: esse moço não só pode ser ouvidor de polícia, não, que ele é inimigo da polícia. Né? Ele tem um passado assim, passado assado, etc. E tal. A distância que coloca é esse pessoal. Agora, como é um organismo oficial e etc. e tal, e muitas vezes aquele soldado que está ali não está muito identificado com essa política de denegrir a imagem de quem trabalha com direitos humanos, né? E um organismo oficial, pertence ao Estado, que pode ouvir o soldado também. Então, eles abrem cada olho desse tamanho, quando sabem que eles podem ir a um lugar sem pedir permissão para o seu superior, sem comunicar que está indo lá. Né? Agora, tem
tem que fazer é nós, que trabalhamos com direitos humanos, abrirmos os nossos corações, as nossas mentes e o espaço, e dizer isso. Nos procure também. Né? A grande crítica é que Comissão de Direitos Humanos não vai lá quando o policial morre. Tudo bem. Eu te pergunto, para que serve o movimento negro unificado? É para defender a cultura negra, etc. Para que serve a Associação dos Bancários? Para defender os interesses dos bancários. Né? Para que serve a comissão que até surgiu na Rua da Caiafa ou por ali, a Comissão de Assaltantes, a Associação das Vítimas de Assalto do bairro Sion? Tem isso. Quer dizer, é uma comissão de direitos humanos, sim, só que tem uma finalidade específica. A comissão da Caiafa, ela tem uma finalidade específica, que não é levar flor para a mãe de policial morto. A gente tem que entender isso. Né? Por que não se cria uma associação de proteção à vítima da violência que é submetido ao policial? Perfeitamente viável. Quem é que deve ter interesse nisso? Né? Quem é potencialmente, quem pode ser potencialmente vítima dessa violência? Né? Por que eu estou na Comissão de Direitos Humanos, no Tortura Nunca Mais? Porque eu fui torturado. Porque eu acho a tortura abominável, que não deve ser feita contra ninguém, que deve ser banido. Então as pessoas têm que se interessar, têm que participar. Essa associação lá da Rua da Caiafa eu achei interessantíssima. Uma criatividade incrível. Associação das vítimas de assalto. Pronto, acabou. Quer dizer, nós estamos... Ah, mas tem Associação de Direitos Humanos, Comissão de Direitos Humanos demais? Não tem, não. Se tivesse tanto assim, a gente não teria tanta violência. Isso aí também. Né? Agora, eu achei interessante você falar que falta de papel não é falta de papel, não. É falta de vaga mesmo. O sujeito está ali, está cumprindo pena, as cadeias estão virando local onde o indivíduo cumpre pena. E o pior é que ele tem uma relação extremamente deseducativa. Extremamente deseducativa. Eu coloquei há pouco tempo que hoje em dia uma grande fonte de renda para um carcereiro é ter um telefone celular. Né? Já não bastam os sócios que a Telemig tem, ainda tem os carcereiros sócios da Telemig que cobram por fora lá para deixar uma ligação de outras coisas. Né? E a coisa tem preço, tudo tem preço. Né? Então tem que acabar com essa cultura de que preso tem que ficar em cadeia. Tivemos uma discussão agora a respeito dessa questão. 70% dos presos de Minas Gerais estão na mão da polícia. Eu te pergunto, qual o preparo que o policial civil tem, que o detetive tem para cuidar de preso? Não estou falando que eles são desqualificados, não. Eles estão preparados para outra coisa, para fazer investigação, para fazer apuração. Então, quando aparece um delegado como aquele ali tem um bom faro policial, não sei o que e tal. O preparo deles é esse. O preso atrapalha a vida do delegado, do detetive, do carcereiro. Né? Ah, mas tem pouca polícia, tem pouco. Mas é claro, ela está fazendo coisa que não devia fazer, que não é da competência dela, está com desvio de função. Né? E um desvio de função horroroso. Agora, o pior de tudo, eu vou dizer para você, já que a gente está falando de violência, disso, daquilo, etc. Tal, é que tem delegado, tem gente doida para ter preso sob sua tutela. Porque eu não sei. Até sei. Eu queria falar para você que uma vez eu estava em Brasília, num encontro lá qualquer, tive um tempinho no hotel, sabe? Aí aqui televisão, caiu lá um programa de São Paulo, e eu achei interessantíssimo. Tinham umas 5 pessoas, 4 em cadeira de rodas. E aí eu fui perceber que era uma associação dos policiais vítimas da violência no cumprimento do dever. Então o presidente fazia questão de tirar essa característica que nós colocamos aqui do abuso do poder e tal, né, as pessoas que no estrito cumprimento do dever legal haviam sido feridas, né, policiais. E eles estavam denunciando ali e comparando exatamente 2. Um deles teve toda a assistência do Estado. O Estado colocando ambulância à disposição e tal. Então, apesar dele ter ficado paraplégico, ele conseguiu desenvolver... o ferimento foi muito parecido, foi isso que eles chamavam a atenção lá. Um teve a cobertura do Estado e o outro ficou abandonado. Então, o que ficou abandonado estava lá assim, ó, não mexia com nada. E o outro conseguiu desenvolver, aprendeu a tocar um dos instrumentos, não sei o que, né? E arrumou uma coisa para fazer na vida. Né? Então, isso aí me fez muito pensar exatamente nessas condições muito cruéis que o pessoal tem dentro das polícias, né? E que
acho que começa a avançar também, porque as próprias polícias estão criando as suas comissões de direitos humanos, já tem as suas associações, tem a Associação dos Cabos Sargentos, que é avançadíssima. E está em gestação, se não me engano, a criação da Associação dos Oficiais também. Pois é, eles chamam muita gente para ir lá, né? E é um debate franco, aberto, nós não temos duas linguagens, não, né? É a mesma linguagem. Como me parece que o tempo está acabando, né? Eu queria falar uma coisa para vocês. O Célio me pediu para coordenar um trabalho da Prefeitura visando a elaboração de um programa para enfrentamento da violência na cidade. Claro que isso é um trabalho enorme e que ele não tem solução em si, né? O que acontece? O município é o espaço físico concreto onde explode a violência. Agora, quem elabora, ou quem deveria elaborar as políticas de segurança, e quem tem o poder de polícia definido pela Constituição, é o Estado ou a União, né? O governo passado zerou, nós não podemos contar com ele para nada, né? Agora, graças a Deus, nós estamos com o Chico aí como subsecretário de Direitos Humanos, já estamos numa parceria muito boa, acho que a gente vai conseguir avançar. Então, nós estamos aqui, eu vou deixar, vocês vão me desculpar a forma que até meu nome estava errado aqui na capa, mas não tem importância não. Aqui tem a essência do que nós estamos pretendendo fazer. Nós temos aqui os objetivos específicos, né? Nós queremos ver do que a cidade tem medo, qual que é o índice de vitimização da cidade, qual que é o olhar daquela pessoa que transgride a lei, da própria pessoa que comete o crime, né? Então, nós contratamos um instituto da PUC, que é o Lumen, eles estão fazendo essa pesquisa para nós já estamos nessa fase, né? Nós dividimos em 5 etapas. Na primeira fase, nós discutimos com a administração para motivar o pessoal, porque, feito eu falei, nessa questão de violência e direitos humanos, se você não tiver muita gente do teu lado, você não consegue nada, né? Num segundo momento, que é essa etapa que nós estamos agora, nós estamos, então, já elaborada, nós já estamos fazendo a execução dessa pesquisa. Num terceiro momento, nós vamos fazer a discussão com entidades e administrações regionais. Aí nós estamos pensando em adotar mais ou menos a metodologia do orçamento participativo, que foi uma coisa que deu certo, né? Onde as pessoas têm mesmo problemas graves para resolver, eles participam, né? Então nós estamos pensando em usar essa metodologia através das administrações regionais, que você tem uma chance de entrar em contato com a cidade inteira. Na quarta etapa, nós vamos fazer então um seminário, né? E nós não pintamos de rosa nem de cores, não. Nós estamos chamando o programa BH contra a violência mesmo, certo? Então nós teríamos um seminário onde todo esse trabalho das primeiras etapas, né, a gente desaguaria ali. E na quinta e última etapa, nós teríamos então a implementação do programa e o acompanhamento, né, dessa implementação. Nós estamos pretendendo sair com esse programa em meados de agosto, né? Então, pela qualificação aqui, né, do trabalho que vocês têm feito aqui no CRP, eu queria já deixar o convite aqui, né? Eu vou deixar esse número aqui, ele não é a última versão não, mas a última versão só está mais bonitinha, mais arrumadinha. O conteúdo é o mesmo, viu? E no mais, hein? Tá. E no mais eu queria agradecer muito, né, a todos vocês a oportunidade, a atenção que vocês tiveram conosco aqui o tempo todo, e colocando a coordenadoria, que está lá na Rua Tamoios 666, 8º andar, absolutamente à disposição de todos vocês. Muito obrigada. Bom, acho que a gente pode encerrar, né? Eu só queria fazer 3 comerciais. Vamos lá. Bom, gente, um dos comerciais naturalmente é a Ouvidoria, Rua Santa Rita Durão, 1143, pertinho do Palácio da Liberdade, a 2 quarteirões, quase ali com Rua Lagoas, né? No telefone 262-0403, se quiser aparecer lá para levar reclamação, elogio, sugestão ao nosso trabalho, até contribuir para que a gente desenvolva o trabalho. Também eu estou aceitando trabalho voluntário lá com muito carinho, sabe? Porque a gente está com deficiência de recursos humanos, né? Segundo, amanhã teremos um jantar às 19 horas, que vai reunir todos aqueles que tiveram problema com a ditadura militar ou deram problema com a ditadura militar. Vai ser no Hotel Granville, convite de adesão, R$ 2. Terceiro lugar,
Se tem alguém aqui que teve problema com o Rio de Janeiro, com a polícia do Rio de Janeiro a partir de 1930, né, tem um arquivo público no Rio de Janeiro que está na mão de uma pessoa que, inclusive, o marido dela foi meu colega de cadeia, e ela também foi presa política, Zé Vianney. E ela arrumou lá um tal de habeas data administrativo que você apenas preenche um formulário, que eu até já trouxe uma cópia aqui para distribuir amanhã para o pessoal lá que já teve problema, e com no máximo 30 dias recebe toda a documentação sem restrição, sem precisar de entrar na justiça, nem coisa nenhuma. Basta que junte a carteira de identidade. O habeas data todo mundo sabe. Só aquele que quer saber da informação sobre si tem o direito de pedir. Terceiro não tem. Eram essas três. Ah, não, a quarta. A quarta é que a ouvidoria é um órgão assim que a gente batalha muito, a gente também tem nossos estresse lá, mas de vez em quando a gente cria alguns momentos de lazer, né? Então, no dia 12, nós vamos fazer na ouvidoria um encontro de contadores de causos. Assim, vai lá o Augusto Paladoce, né, que é um grande contador de causos, né, o Aurélio, que é da Promotoria de Direitos Humanos, o Leontino, que é um promotor aposentado, né, e aquele menino que é procurador adjunto, que me fugiu agora, cansado, está me tomando um pouco a mente, né? E mais o Mozart Benedito da Silva, conhecido como Mozart Rezende, só porque nasceu na minha terra, Nova Resende, né? Mas que é um excelente contador de causa. E quem for contador de causa que tiver algum livro, alguma coisa para levar, a gente vai fazer um encontro de pessoas para contar os causos, né? E trocar alguns livros, ou comprar, ou vender. O gole é depois, porque na ouvidoria eu não posso, senão fica mal para todo mundo. Gente, muito obrigado, viu? Foi um prazer estar com vocês, viu? Agradecer a oportunidade de estar aqui, né? Muito feliz e acho que esse debate que vocês estão propondo, né, com essa programação tão intensa, na medida do possível, eu gostaria de ter um programa, na medida do possível, gostaria de estar aqui participando com vocês. E deixo também nosso endereço na Praça da Liberdade, no edifício da Secretaria de Justiça, no primeiro andar. Eles estão funcionando precariamente, porque são 20 e poucos dias, né? Mas enfim, estamos lá nas condições que estamos e contamos com, aguardamos vocês, a visita, e você especialmente, te aguardo lá. Muito obrigado. Também quero agradecer a presença não só dos três que estão na mesa, mas também de vocês, convidados do Conselho, que vieram participar com a gente desse debate, né? Vou lembrar que a reunião é dia 5, às 19 horas. Quem quiser vir colaborar com a gente, chega aqui. Nós vamos mandar a programação para o senhor, que eu acho que tudo não está pronto, né, Chico? A gente envia para lá, tá bom? Tá, muito obrigada.